Olá, estudantes! Estamos de volta, professor James, Matemática. A aula de hoje a gente vai trabalhar com a ideia de função exponencial. É importante você entender que está dentro daquele top 4 da parte de funções, onde envolve a função de primeiro, segundo grau, também a parte que cabe a função exponencial e logaritmo, tá bom? Então a gente está tratando aqui de 10,8% da prova do Enem. Então fique atento à aula de hoje e vamos a ela. Bem, a nossa aula de hoje vai tratar do top 5, né, que é a parte de função, vocês podem ver aqui claramente, de 10,8. E a gente já começa aqui com a ideia do conceito ou o conceito geral de função exponencial. Chamamos de função exponencial aquelas nas quais temos a variável aparecendo em expoente. Professor, como é que isso aparece de forma mais clara para a gente? Quando eu penso na ideia do expoente, eu penso numa função onde o a elevado a x, né? E a condição de existência para que isso de fato aconteça é essa aqui, ó. A gente vai chamar de Ceará, né? Professor, o que é o Ceará? É a condição de existência para que o logaritmo aconteça, tá bom? Para isso, a gente vai perceber que ele tem que ter uma base, e essa base é exatamente o que cabe à condição de ser maior que zero, ou seja, positivo, e ao mesmo tempo diferente de 1. Então, são condições para que aconteça de fato a função exponencial. E o que diz essa primeira parte aqui, ó? F vai dos reais aos reais, né? Ou seja, o domínio são todos reais, são todos os valores de x, tá, gente? Que é chamado também lá no eixo das abscissas. E a gente tem aqui os reais no eixo, né, chamado de contradomínio, e a gente vai trabalhar a ideia da imagem da função, que é o valor de y, tá bom? Então nós temos aqui um par ordenado xy, onde a função vai dos reais aos reais positivos e asterístico, tá bom? Professor, como é que isso aparece num gráfico? Imagina uma reta real, a gente tem aqui a base, né? E essa base está entre 0 e o número 1. Se você pensar isso aqui em forma de intervalo, a gente vai ter o quê? O intervalo que vai ser maior que 0 e também maior que 1. Lembrando que o intervalo é aberto tanto para 0 quanto para 1. Senão ele não satisfaz a condição de ser maior que 0 e ao mesmo tempo diferente de 1, tá bom? Então aqui nós temos a condição de existência. Professor, qual a importância de entender a condição de existência de uma função? A partir da condição de existência, você consegue pensar no gráfico e consegue pensar na solução ou possíveis soluções para essa função exponencial. Vem comigo. A gente tem aqui agora uma outra parte, né, onde cabe a ideia de definir quando a função é crescente ou decrescente. Pessoal, isso aqui é macete, tá bom? Entra com propriedade e vamos usar o macete. Tudo que é maior que 1, já admite a ideia de função crescente, tá bom? Então, pegou uma base, lembrando que a gente está mexendo com a base em A, tá bom? Lembrando que a gente está mexendo com a base em A. Pegou a base, se ela for maior que 1 é crescente. Se ela tiver entre 0 e 1, automaticamente, né, ela é decrescente, tá bom? Então tá aí as condições. A gente já tem tudo que precisa para identificar a ideia da equação e a função, que é o específico de hoje, da função exponencial, tá bom? Vamos lá, vem comigo aqui, ó. A gente tem alguns exemplos aqui para a gente relacionar. Professor, o que é o que não é função? Olha só, a primeira coisa a gente vai olhar para a base. A base satisfaz a condição de ser maior que 1 ou diferente de 0? Né? Opa, aqui é um azinho. Diferente de 0? Sim, então satisfez a condição. A primeira condição está satisfeita, é uma função exponencial. Olha o exemplo número 2. Ainda é uma função exponencial. Nesse momento a gente vai só taxar aqui, ó, identificar que essa função, por ela ser maior que 1, ela é crescente. Olha aqui, ó, a base com expoente. Também é função e também é crescente, porque é maior que 1. Olha essa outra aqui, ó. Se eu fizer uma divisão rápida aqui, pessoal, isso aqui vai dar 0,4, né? Também é uma função exponencial, porém o A está entre 0 e 1. Se ela está entre 0 e 1, ela é decrescente. Olha uma outra aqui, que já coloca no intervalo sem ser fração irredutível, que é um número decimal. A gente tem 0,5, que também caracteriza-se por uma função exponencial pelo expoente x, tá bom? Essa, nesse caso, também uma função decrescente, porque o a, que é a base, está entre 0 e 1, tá bom? Pessoal, e os contra-exemplos? O que a gente tem aqui de questões que não aparecem como função? Olha aqui a base. Lembra da condição?
o A tem que ser maior que zero. Se o A tem que ser maior que zero, ele não pode ser negativo, tem que ser valores positivos. Então, não satisfez a condição. Logo, não é nem função. Professor, é crescente ou decrescente? Gente, não é função, tá bom? Nós temos aqui, ó, de novo, a base, ela não pode ser 1, ela tem que ser maior que 1. Intervalo, se vocês lembram do gráfico anterior, ele tem bola aberta, né? Bolinha aberta lá no 1, ou seja, ele não admite que o valor da base seja 1, tá bom? O expoente está ok, mas a base não. Então, não é função. Olha o outro exemplo aqui, ó. Gente, isso aqui, ó. A gente tem o grau do polinômio, né? A gente tem o grau 2, né? Do polinômio. Ou seja, é uma função do segundo grau e não uma exponencial, tá bom? Vamos ao primeiro exemplo e vamos olhar para a parte de gráficos, tá, gente? Essa aqui é uma função, porque a base é maior que 1, e ele quer que você defina agora cálculos básicos, né? Para você entender. Professor, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou substituindo aonde tem x por 2, né? E eu vou ter aonde tem x por 2, vou obter 4 ao quadrado, e 4 ao quadrado é o mesmo que 4 vezes 4, 16, tá bom? Só para a gente lembrar de matemática básica. Professor, o senhor falou que esse cara aqui não podia ser negativo. Não, eu falei que a base, no caso aqui o 4, não poderia ser negativo. Mas os valores de domínio, lembra lá atrás? A função, ela vai dos reais aos reais positivos e asterístico, ou seja, domínio é x. Imagem ou contradomínio é o nosso y, tá bom? Então nós temos o quê? O menos 3 pode acontecer. Substitui lá onde tem x, ó, na parte superior. Você, como tem uma base negativa, aí você vai lá para a propriedade, né? E inverte a base, né? Ou seja, o que era negativo passa a ficar positivo quando você inverte a fração. E 1 elevado ao cubo, ou seja, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. E 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 1 sobre 64, tá bom? Matemática básica acontecendo aí, ó. Substituindo de novo os valores de x, lembrando que eu estou só substituindo em x para encontrar o valor de y, tá bom? Substituindo eu vou ter a função, que é 4 elevado a 0,5. Aí vamos a uma observação aqui, ó. O 0,5 é chamado de zero decimal, né? Ou 0,5 decimal. Ou seja, 10 sobre 5 sobre 10, tá bom? Se você simplificar aqui, isso aqui vai chegar a 1/2, tá? Olha como é que fica agora. Como é que eu vou reescrever o 0,5 como meio? Tem uma outra propriedade que a gente trabalha o quê? Esse camaradinho aqui do numerador, ele passa a ser a raiz, né? Ok? E esse aqui passa a ser o expoente da base, tá, gente? Olha como é que fica, ó. Olha como é que fica o nosso 4. O nosso 2, ele passa a ser o radical, né? E o 1 passa a ser o expoente da base. Raiz quadrada de 4 é 2, tá bom? Matemática básica só para revisar aí. A gente tem agora o inverso. Aqui ele deu do x, né? E você encontrou o y. Agora ele vai te dar o y, que é 64, e você vai encontrar o valor de x. Professor, mas aonde, professor? Eu vou substituir aqui, ó, na minha função f de x igual a 4 elevado a x, tá, gente? Se eu substituir agora o valor de y por 64, eu vou obter um cálculo em exponencial, tá bom, gente? É importante entender o seguinte, ó. Quando eu faço cálculos como esse, eu vou entender que tem que trabalhar uma fatoração do número, de acordo com a base. Quem já estudou exponencial sabe o que eu estou falando. Fatorando aqui, ó, 64 por 4, porque é a base desejada, né? Vai dar 16, que dá 4, que dá 16, que dá 1, tá bom? Então eu vou ter aqui, ó, neste cálculo, 4 elevado a x, que é o mesmo que, quem é 64? Ó, aparecendo 1, 2, 3 vezes. Então eu vou ter 4 elevado à terceira. Segunda propriedade de exponencial, ela diz o seguinte, ó, toda vez que a base for igual, eu vou cancelar as bases, né? Usando uma maneira bem rústica aqui, né? Eu vou ter x igual a y. Aqui em cima, quando eu olho aqui, ó, eu vou olhar para a relação agora e vou enxergar isso agora para mim, ó. Quando as bases são iguais, tá vendo, ó? Cancelam-se as bases, segunda propriedade, né? E o x procurado vale 3, tá bom? Bem, a gente agora já vai para uma parte de gráfico, né? Tá bom? Fez um pequeno reajuste aqui e está faltando agora identificar a parte gráfica do processo, tá bom? Professor, por que é importante eu entender essa primeira parte aqui? Gente, fica a dica, tá? Estude matemática básica, a parte de radiciação, potenciação, tá bom? Porque ela é importante para você entender essa resolução na parte de exponencial. Vamos a gráficos de matemática básica envolvendo o quê? A ideia de fração e potenciação, tá bom? Estude bastante isso que você vai se dar bem na parte de exponencial.
Vamos à construção dos gráficos agora. Bem, a gente tem uma função aqui, ó, que a gente vai chamar de função crescente, tá bom? E agora eu vou substituir os valores aqui, ó, o cálculozinho aqui. O gráfico já vai aparecer ao lado, tá bom? Ou seja, todos eles cabem num cálculo base, tá, gente? Se eu olhar aqui, ó, quem é o x do problema? O x é 2. Se eu colocar 2 ao quadrado aqui, ó, eu já vou obter quanto? 4, como domínio. Ou seja, quando o x for 2, o meu y é 4. É uma coordenada, um par ordenado, ok? Ou seja, de 2 para x e 4 para y. Professor, eu preciso de muitos pontos? Se eu fosse dar uma dica para vocês, eu pegaria extremos, tá? Primeiro extremo, 2. Segundo extremo, menos 2. Uma dica, tá? Está na prova de Enem, é importante você passar por processo. E pegar esse cara aqui, ó, que é o x0. Por quê? Toda vez que o x for 0, a minha imagem, automaticamente, ela vira 1, tá bom? Vamos entender isso no cálculo. No próximo cálculo aqui, ó, eu vou obter 1 para x, ou seja, onde tem x eu coloco 1, e todo valor elevado ao expoente 1 é sempre, aliás, elevado ao expoente 1, é o 2, né, aqui, tem um erro aqui, gente, vamos corrigir esse erro aqui, tá bom? É o 2zinho aqui, ó. É tanto que para x, ó, vale 1, o gráfico está correto, e a imagem vale 2, olha aí como deu certinho. E no próximo ponto, onde envolve 0, eu vou ter 2 elevado a 0, a gente vai entender que todo número elevado a 0 é sempre 1, ó. Todo número elevado a 0, tá vendo? Ó? No caso de x, né? Vai dar sempre 1, que é a coordenada aqui, ó, procurada. Ok? Se eu quisesse pular um pouquinho, já poderia ir para o último número aqui, ou então menos 2. Mas vamos lá, vamos acessar os cálculos aqui que vai dar certinho. Se eu substituir o menos 1 aqui, ó, eu vou ter 2 elevado a menos 1. Ok? Automaticamente, o que eu faço quando eu tenho um sinais diferentes? Sinal negativo, eu inverto a fração. Então aqui vai aparecer meio, tá vendo? Ou seja, quando x for menos 1, o nosso y vai ser meio, tá bom? Vai aparecer bem aqui, ó, tá bom? Que é metade de 1. Ok, gente? Último cálculo, o 2 elevado a menos 2, vou inverter a fração de novo, eu vou ter 1/4, tá bom? Ou seja, obtendo 1/4, eu vou ter a quarta parte de 1, que é um cara bem menorzinho aqui, tá vendo? Professor, preciso fazer o 3? Não, já tenho o meu gráfico. Dá uma olhadinha no gráfico aí, ó. Ele já começa a se apresentar, já. Tá bom? O gráfico, você vai perceber que o gráfico de uma função exponencial é um gráfico ascendente, ou seja, ele tem uma curvatura muito mais rápida, tá bom? Se eu pensasse aqui no número 3, ele já iria para o 8, ou seja, dobraria o valor de 4, já iríamos lá para o 8, né? Ou seja, essa curva aqui ela seria bem acentuada, tá, gente? Então é uma característica de uma função exponencial, tá bom? A gente viu o primeiro gráfico, que é o gráfico de uma função crescente. A gente vai olhar agora para o gráfico de uma função decrescente, tá bom? Vamos lá. Primeiro a gente vai olhar para a condição. Quando é com uma função decrescente, quando a base, no caso aqui meio, ó, estiver entre 0 e 1. Então já tenho a ideia de uma função decrescente, tá bom? Olha ela aparecendo aí, ó. Uma função decrescente. A curvatura dela, ela vai acontecer de forma oposta, né? Vai para um outro lado lá. Se eu pegar os valores agora e for trabalhar os cálculos, como é que vai ficar? Ó? Eu vou pegar agora onde tem x, vou substituir por 2 aqui, ó. Então, eu vou ter meio elevado ao quadrado, né? Isso aqui vai dar 1 e 2 ao quadrado vai dar 4, tá bom, gente? Se eu pegar agora o 1, todo valor elevado ao expoente 1 é sempre ele mesmo, tá vendo? Isso não altera nada. E aquela dicasinha, toda vez que o expoente for 0, o resultado já é 1. Isso aqui é ponto comum em relação a todos os gráficos de função exponencial, tá bom? Então, eu vou ter aqui 1 elevado a 0, e todo valor elevado a 0 é sempre 1 no processo, tá bom? O menos 2 vai acabar invertendo a fração, todo negativo, o que acontece? O expoente, o numerador, fica embaixo e o denominador sobe. Lembrando que aqui é o mesmo que 2 sobre 1, tá bom? Você vai escrever apenas 2, tá bom? E se eu tiver finalmente aqui o 2 elevado, aliás, meio elevado ao quadrado, né? Só que negativo, vou inverter a fração, vai ficar 2 ao quadrado, e 2 ao quadrado é 4. Olha aí. Agora vamos para o gráfico, né? Ver como é que se apresenta no gráfico. Esse gráfico agora, ó, ele vai ter as coordenadas apresentadas aqui, e você vai perceber claramente que ele já define a curvatura do gráfico. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Tá bom? A parte de cálculo, ok. Vamos dar uma olhada para o gráfico aqui para a gente finalizar essa primeira parte. Se você olhar aqui para o gráfico, você já percebe claramente que ele faz um movimento de 2 para 1/4, ó, 2 para 1/4. Ou seja, pessoal, o que é 1/4? É a metade
da metade, tá? Assim como eu tenho aqui esse outro, que é 1/2, ou seja, a metade do todo, né? Então, eu vou ter 2 para 1/4, o primeiro ponto aqui, ó. Tá bom? Deixa eu colocar de vermelho para ficar fácil para vocês compreenderem. Olha aqui, a primeira coordenada. Tá bom? Enxergando aqui, ó. Nesse ponto, eu tenho 1/4, tá bom? Nesse pontinho aqui, ó. Quando eu vou para 1, eu vou ter para 1/2, ou seja, a metade de 1. E eu vou preenchendo meu gráfico, né? De 0 vai para 1, de -1 vai para 2, né? É só conferir aqui, ó. De -1 vai para 2, tá bom? E de -2 eu subo lá no 4, tá bom? Olha aqui, ó, de -2 eu vou para o 4, são as coordenadas. Aí ligo os pontos de novo, eu vou ter agora uma função decrescente, tá bom? E essa curvatura, ela tende a tocar o x, tá bom? Mas ela não toca nunca, tá, gente? Ou seja, nós temos aqui uma função decrescente, tá bom? Professor, o que você quis dizer com isso? Estou dizendo que uma função crescente, ela tem esse comportamento, tá vendo? Ó, essa função crescente, ou seja, quando o A for maior que 0, o comportamento é vindo do segundo quadrante para o primeiro quadrante de uma maneira ascendente, ou seja, ela cresce muito rápido, tá bom? E uma função decrescente, ela vem aqui, ó, do segundo para o primeiro, só que agora ela passa muito próximo do eixo x, né? E nenhuma das funções toca o eixo das abscissas. Essa aqui é a característica de uma função decrescente, tá bom? Então tá aí o exemplo que a gente viu agora há pouco, meio, e o exemplo que a gente tem aqui, o da função crescente, tá bom? Então nós temos crescente e nós temos aqui, ó, decrescente. Se você lembrar direitinho, as condições são: toda vez que o A for maior que 1, crescente. Toda vez que o A estiver entre 0 e 1, decrescente. Grave essas informações aí que você vai se dar muito bem na prova do Enem, tá bom? Bem, pessoal, a gente já tem a questão dos gráficos agora, tá bom? E como é que isso fica de uma maneira mais clara para a gente? Vamos limpar esse processo e ver como é que fica. Uma função, toda vez que admitir uma função exponencial, quando eu admitir maior que 0, olha o movimento dela aqui. Eu coloquei em destaque porque eu quero que vocês percebam isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Quero que vocês percebam esse ponto aqui, ó. Professor, que ponto é esse? 0 de x e 1 de y, tá bom? Toda vez que eu tenho uma função como essa aqui, que é uma função simples, né? Sempre ele vai passar pelo ponto 1, em relação ao eixo das ordenadas, tá? Que é o eixo y. Ok, pessoal? Eixo das ordenadas. Isso vai acontecer também quando a função for decrescente, ou seja, sempre vai passar pelo ponto 1, quando eu tiver uma função, nesse caso aqui, mais simples, tá bom? Ok, então olha a característica aqui comum em relação às duas. Ambas as funções passam pela imagem, ou seja, tocam o eixo y no ponto 1. 0 de x, 1 de y, tá bom? Bem, características, aí você vai notar direitinho para o teu vídeo, tá bom? Nesse momento, para o teu vídeo, faz as anotações e agora segue o cálculo direitinho, tá bom? Nota direitinho que são as condições para que você possa resolver qualquer função exponencial. Vem comigo. A gente tem aqui a função crescente, é quando a base estiver maior que 1. Ponto número 1, tá bom? Ponto número 2, a função é decrescente quando a base estiver entre 0 e 1. Ponto número 3, a curva f de x passa sempre pelo ponto 0, 1, como eu acabei de falar, tá bom? O gráfico nunca intercepta o eixo, né? O eixo horizontal, ou seja, a função não tem raiz. Gente, se você perceber lá do gráfico, ó, ela nunca vai tocar, tá vendo? Ela passa muito próxima, mas ela nunca toca, tá bom? A única coisa que ela toca aqui de verdade aqui é o eixo y, se a função for essa aqui, ó, f de x do tipo a elevado a x, vai tocar sempre o ponto número 1, tá? E o ponto aqui, outro ponto que é positivo, né? Os valores de y sempre são positivos, né? Portanto, o conjunto imagem é todo... Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar mais claro para vocês, ó. Asterisco significa dizer que não tem zero e positivo, ou seja, sempre valores positivos para a imagem, tá bom? Bem, vamos comparar os gráficos aqui e as funções? Primeiro, as tabelinhas de função. Professor, o que é uma função do primeiro grau? Gente, imaginem uma função do tipo f de x igual a 2x. É uma função polinomial do primeiro grau. Olha como é que funciona aqui a tabelinha, tá vendo? Ela vai dobrando os valores. 1 vai para 2, 2 vai para 4, não é isso? 3 vai para 6, é um padrão de uma função linear. Vamos olhar agora para uma função do segundo grau. Professor, o que é uma função do segundo grau? Gente, uma função do segundo grau, ele admite, nesse caso aqui eu peguei uma função incompleta, só para a gente entender, tá bom? Ele vai admitir uma parábola mais ou menos assim, com concavidade voltada para cima, tá bom? Isso a gente já viu lá no módulo anterior, que é bom você rever, tá bom? E você vai perceber o seguinte, ó, que esse gráfico em relação à função, ele vai ter valores aqui, ó, equivalentes, tá, no gráfico, tá bom?
Então eu tenho 1 para 1, 2 para 4, 3 para 3, e tem um momento que esse gráfico ele começa a voltar de novo, tá bom? Ele faz uma volta para poder gerar a curva. E para finalizar, a gente tem a nossa função exponencial. Qual a diferença? É que o x está na base aqui, tá vendo? E o nosso x da exponencial está lá no expoente da base, tá bom? Ok? Professor, e os gráficos, como é que fica? Dá uma olhadinha nos gráficos aí para você entender direitinho. Na primeira é uma reta, porque é uma função do primeiro grau, é a característica dela. Na segunda, uma parábola, porque é uma função do segundo grau. E na terceira, que o gráfico não está ajudando, mas ele não toca, tá? Só para deixar claro para vocês, está bem rente aqui, ele não toca. E ela é uma curva ascendente infinita, tá bom? Ok, então só a diferença da função do primeiro grau, do segundo grau e a exponencial, tá bom? Vamos a um probleminha do Enem aí, porque é claro que a gente vai abordar o Enem, tá bom? Vamos lá. Enem 2015, o Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial essa em função do tempo é, aí você tem a expressão matemática aqui, ó, tá bom? Nessa expressão, o que eu vou fazer? De acordo com a proposta, indicado o salarial de um profissional dessa empresa com 2 anos, gente, olha a informação aqui, ó, 2 anos de tempo de serviço será em reais. Então ele tem o quê? O nosso tempo. O nosso tempo é a informação dada, que são 2 anos, tá bom? Para finalizar aqui, a gente tem o seguinte, nós temos o tempo estabelecido, vou pegar a minha lei de formação, né, e vou substituir onde tem tempo, ó, por 2. Esse valor aqui, que é 1,03 ao quadrado, que é o mesmo que 1,03 vezes 1,03, isso aqui vai dar 1,0609, multiplicado por 180, aliás, 1.800, eu vou obter 1.909, tá bom? Essa aqui corresponde, só para a gente entender direitinho, ó, a letra E como resposta, ok? Queridos, a gente vai ficando por aqui. Essa foi uma abordagem bem rápida sobre a parte de função. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.